Lá também, né, graças a Deus, tive sucesso, ganhei concursos, fiz a minha estreia no Carnegie Hall quando eu tinha 16 anos como solista. Estreiei como solista à frente da Filarmônica de Nova York quando tinha 17 anos de idade. E quando eu tinha oportunidade, eu vinha para o Brasil, né? Vinha para o Brasil também, rever minha família, tocar aqui. Certa ocasião eu vim fazer um grande concurso, o concurso que se chamava Prêmio Eldorado da Música. Isso foi em 1985. Esse prêmio ele havia sido suspenso. A última vez que eles tinham realizado o Prêmio Eldorado tinha sido mais de 20 anos antes. E o vencedor desse prêmio tinha sido o grande pianista João Carlos Martins. Então eu vim fazer esse concurso, que é um concurso extenso, onde você compete com todas as categorias de artistas e músicos, cantores, violinistas, pianistas. Eu competi como trompista. Lembro que voltei de Nova York exclusivamente para participar desse concurso. Passei para a fase semifinal, depois para a fase final. A fase final era uma apresentação ao vivo, uma apresentação com público, e o presidente da banca julgadora era o ex-vencedor, né, o que tinha ganho o primeiro lugar no último concurso Eldorado, o grande maestro João Carlos Martins, estava ali na minha banca, né? Enfim, eu fui vencedor desse concurso, o que de fato me promoveu muito no Brasil, e pude desenvolver, né, uma carreira muito sólida aqui, e gravei o meu primeiro disco com os concertos de Mozart e de Haydn para trompa e orquestra. Voltei para Nova York, concluí os meus estudos, e aí eu tive a oportunidade de conhecer uma das figuras mais incríveis, um dos maestros mais importantes de toda a história da música, que é o maestro alemão Kurt Masur. Conheci ele através de um amigo que me apresentou. Kurt Masur regia a orquestra Gewandhaus de Leipzig, na Alemanha, e ele estava precisando de um trompista. Então, numa das passagens dele por Nova York, eu fiz uma audição para ele e para toda a orquestra. Eu gostava muito dele porque eu queria já ser maestro. Quando eu tinha 12 anos de idade, o meu pai, uma vez durante um ensaio, virou para mim e falou: Roberto, você tem que se preparar porque um dia você vai ser maestro, você vai assumir. E isso ficou na minha cabeça, né? E eu tinha grande desejo de ser maestro. Quando eu conheci o Kurt Masur, eu falei, eu tenho uma oportunidade de estar próximo dessa pessoa, né? De tocar com ele e de estudar a regência com ele. Então, fiz a audição, eles me convidaram, e eu fui para a Alemanha, e na época ainda era a Alemanha Oriental, isso em 87, eu tinha exatos 20 anos de idade, tinha acabado de me formar na Juilliard, e fui para a Alemanha Oriental, para Leipzig. É uma das orquestras mais importantes, uma orquestra de 200 músicos. Quando eu cheguei lá, eram 199 alemães e um brasileiro, o único estrangeiro da orquestra. Mas me acolheram muito bem, e eu tive a oportunidade de me aproximar desse que era um dos maiores artistas, o maestro Kurt Masur. Estudei regência com ele, aprendi muito nessa convivência junto a ele. Mas depois de 2 anos, eu já estava, né, fora do Brasil há 8 anos, resolvi que eu tinha que voltar para o Brasil, né? Estava um pouco perdido, enfim, tinha passado 6 anos em Nova York, 2 anos na Alemanha, me bateu uma saudade tremenda. Então, por razões pessoais, eu voltei para São Paulo. Voltei a morar com os meus pais, voltei a frequentar a mesma igreja onde eu comecei minha trajetória musical. E aí parti para uma outra coisa, comecei a compor, comecei a reger, conheci a Valéria, que é a minha esposa há quase 30 anos, ela cantava no coro de jovens da igreja que eu estava regendo. A Valéria, junto com meu pai, foram as pessoas assim que mais me incentivou
para que eu pudesse seguir no caminho de uma carreira como maestro. Eu até lembro, a gente já estava casado, né? Já tínhamos a nossa primeira filhinha, e eu falei, mas você sabe o que é isso? O que é uma carreira de maestro? Ela falou assim, o que é? Eu falei assim, olha, se der certo, eu fizer sucesso, quer dizer que você vai me ver muito pouco, né? A gente não vai poder passar tanto tempo juntos, eu vou ter que, de fato, investir, talvez a gente tenha que sair de São Paulo, ir para outra cidade, quizás até para um outro país, né? Você está preparada para tudo isso? Aí ela, enfim, eu falei assim, pensa bem sobre isso, antes de a gente embarcar nessa trajetória. No dia seguinte ela vem e fala assim, Roberto, pode contar comigo, estamos juntos. E aí, no mesmo dia, eu fui procurar o maestro Eleazar de Carvalho, grande maestro, o maior brasileiro, maestro de todos os tempos. E aí então comecei a ter aulas com o maestro Eleazar de Carvalho. E daí em diante as coisas aconteceram tudo muito rapidamente. Novamente, né, venci concursos importantes, comecei a reger em Brasília, na UNB, eu era maestro da orquestra de câmara da Universidade de Brasília. Depois recebi um convite para ir para Ribeirão Preto, que tem o terceiro maior teatro de ópera do Brasil. Então tive a minha primeira orquestra sinfônica em Ribeirão Preto. O trabalho lá começou a ficar famoso, começou a ficar conhecido no Brasil inteiro. Aí já me convidaram imediatamente para reger no Teatro Municipal de São Paulo, na OSESP. Fui convidado para ser o maestro assistente e diretor adjunto da OSESP, junto com John Ashley, na reestruturação que foi feita na OSESP. E concomitantemente eu recebi um convite para fazer o concurso para regente assistente da Filarmônica de Nova York. Curto Masur veio ao Brasil e me viu regendo e falou assim, eu quero que você venha fazer esse concurso. Não sou eu que escolho, são os músicos que escolhem. Nessa época o Curto Masur já estava como maestro titular da Filarmônica de Nova York. Ele então me convidou para fazer esse concurso e eu estava um pouco apreensivo porque ainda estava muito jovem, né, começando nessa trajetória, e de repente eu teria de reger num concurso a Filarmônica de Nova York, uma das melhores orquestras do mundo. Mas eu fui com a cara e coragem. E eu lembro assim, que tinha candidatos do mundo inteiro, né, da França, da Alemanha, americanos, enfim, tinha um finalista também, coreano, todos já muito mais experientes que eu. Mas eu lembro assim que foi talvez assim a minha melhor participação, a minha melhor performance até então. E recebi o convite dos músicos da Filarmônica de Nova York de ser o assistente, né, dessa grande orquestra. E me falaram, olha, queremos te convidar e você já vai ter a sua primeira apresentação, né, que vai ser no Central Park, no dia 11 de julho, né? Então já assinaram um contrato comigo e foi assim, né? Eu fui depois para essa primeira apresentação, que foi uma apresentação onde estavam 100 mil pessoas no Central Park. Me lembro muito bem que eu abri o concerto com duas peças brasileiras, com o Batuque de Lorenzo Fernandes e com a Dança Brasileira de Camargo Guarnieri. E depois eu regi a Serenata de Tchaikovsky e a 8ª Sinfonia de Dvorak. E muitos empresários vieram assistir esse concerto. Lembro depois que logo em seguida, né, assinei o contrato com uma grande agência internacional e a partir daí comecei a ser convidado para reger orquestras nos Estados Unidos, e, enfim, no mundo inteiro, na Europa, na Ásia. E ao mesmo tempo eu estava desenvolvendo um trabalho aqui com a USESP, na Sala São Paulo, e isso também, né, foi algo que me abriu muitas portas, enfim, desenvolvendo um trabalho aqui naquilo que se tornaria a maior orquestra da América Latina, e também tendo a oportunidade de trabalhar com essa super orquestra que foi a Filarmônica de Nova York, junto com o Curto Masur. Depois o Curto Masur saiu da Filarmônica de Nova York e veio o grande maestro Lorin Maazel,
assumindo o posto em Nova York, e aí eu fui convidado para ser o maestro associado da Filarmônica de Nova York, um cargo que a última vez tinha sido ocupado pelo jovem maestro Leonard Bernstein, né? Um dos meus ídolos, com quem também pude conviver na minha época de aluno em Nova York e toquei com ele. Então foi uma coisa muito importante eu ter ocupado esse posto que foi ocupado pelo Leonard Bernstein. Regi pelo mundo inteiro mais de 110 orquestras, acho que atualmente são 116 orquestras internacionais, entre elas as Filarmônicas de Londres, de Tóquio, de Helsinki, a Filarmônica de Israel, a Sinfônica da Nova Zelândia, as grandes orquestras americanas, a Orquestra da Filadélfia, a Orquestra de Cleveland, a Orquestra Sinfônica de Dallas, de Houston, Filarmônica de Los Angeles, Sinfônica de São Francisco. E depois eu fui convidado para ser maestro titular da Orquestra Filarmônica de Calgary, a Orquestra Sinfônica Brasileira no Rio de Janeiro, onde passei 11 anos como maestro titular. E finalmente fui convidado a retornar a São Paulo, depois de 12 anos longe de São Paulo. Fui convidado para assumir a direção da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, onde estou atualmente. Mais recentemente também fui convidado para ser o maestro titular e o diretor musical da Orquestra Filarmônica de New Mexico, em Albuquerque. Tenho grande satisfação, né? O Kurt Masur me dizia: Roberto, nós temos a melhor profissão do mundo. E eu, jovem, com 20 anos na época, eu ainda olhava para ele e não entendia muito bem o que era isso. Pensei, não, deve ter coisas melhores do que música clássica, do que... né? Mas hoje, com 54 anos, eu vejo assim que ele estava certo, né? E eu posso dizer assim que eu acho que eu faço uma das coisas mais incríveis que um ser humano pode fazer, porque eu lido com a música do Bach, a música do Mozart, do Beethoven, do Villa-Lobos, e você acaba sendo participante disso, né? Quando você vê um quadro do Van Gogh, do Picasso, do Velázquez, né? Você aprecia aquela obra-prima, você fica encantado, você fica emocionado, mas aquilo está pronto. Uma partitura de Beethoven, ela precisa de uma orquestra e ela precisa de um maestro para que ela de fato possa se concretizar, possa existir. Então a gente tem ali um papel de coadjuvante junto com Beethoven, junto com o Gustav Mahler, né? Sem aquela participação, essas obras simplesmente estão no papel, estão numa partitura. Reger ópera é uma coisa única, porque é muito abrangente. É um espetáculo completo. Você tem uma orquestra, que pode ser uma orquestra barroca, pequena, ou pode ser uma orquestra romântica, né, gigante, com mais de 100 músicos. E você está lidando com cantores, você está muitas vezes lidando com dançarinos, com bailarinos, né? Você está lidando com o coro, você está lidando com a movimentação cênica no palco, você está lidando com iluminação, com todos esses fatores. Então, além da música, que é o principal na ópera, você tem toda essa gama de outros fatores, o que torna o trabalho do maestro mais importante ainda, né? E um desafio muito grande de você juntar todas essas forças e fazer algo único com tudo isso, né? Então é um mundo maravilhoso, de muita aventura, né? Eu estou adorando poder fazer isso no Teatro Municipal, em outros teatros, enfim, poder realizar essas grandes óperas, de fato emocionar o público, porque o público de ópera é um público assim muito
emocionado, né? Um público que participa muito. É como a torcida do Flamengo, a torcida do Corinthians é o público da ópera, né? Eles vão porque eles gostam, eles estão ali para aplaudir ou para vaiar, né? Graças a Deus ainda não recebi nenhuma vaia na ópera, mas eles têm assim os sentimentos à flor da pele, então é uma experiência maravilhosa. Muitas vezes me perguntam qual é o seu compositor preferido. De fato, a obra que eu estou regendo naquele momento é a que mais me envolve, né? Essa semana eu estou regendo a ópera The Rake's Progress, do Igor Stravinsky. Eu estou tão encantado, tão fascinado, mergulhado nessa obra, que o Stravinsky é o meu preferido hoje. Na próxima semana eu vou reger Schubert, e com certeza será o Schubert. Agora, se você me pergunta quem são os maiores, eu diria, os maiores são Bach, Mozart e Beethoven. Mas desses três, o que mais fala no meu coração, a minha alma, com a minha realidade, é o Beethoven. Por quê? Porque o Beethoven é um compositor mais moderno, um compositor para orquestra sinfônica, e é um compositor cujo maestro tem um papel muito importante. A música de Bach, ela pode ser executada por uma orquestra sem o maestro. A música do Mozart também, como ela era feita na época do Bach e do Mozart. O próprio Bach liderava, tocando violino, a sua orquestra. O Mozart liderava a sua orquestra a partir do teclado. Já as obras de Beethoven, você não consegue, né, que elas se concretizem sem a figura central de um maestro, né? E é uma música que fala muito com a sua época e com a nossa época. O Beethoven era um humanista que de fato acreditava muito nos ideais da Revolução Francesa, da liberdade, da fraternidade, e ele levantava essa bandeira, e a música dele, ele sabia que ele já estava compondo para as futuras gerações. Ele tinha perfeita noção da sua importância. Então acho que a música do Beethoven é a música que mais fala comigo, e devo dizer que ele é o meu compositor preferido.